Paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de todos, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo possa entrar no teu lar nesse momento. Deus, Ele tem uma grande obra na tua vida. Se você está assistindo esse DVD, se você está assistindo, é porque Deus quer fazer uma grande obra na tua vida. Quero falar do meu testemunho, quero falar do testemunho da minha vida. Quando eu venho falar do meu testemunho, tem um tempo que estou esperando a Deus me posicionar para fazer esse testemunho. Já andei em vários lugares falando sobre o Espiritismo, sobre o Candomblé, sou ex-pai de santo de Candomblé, trilhei os caminhos da macumba, da feitiçaria por muitos anos, e graças a Deus, Deus me libertou. Deus me libertou de todas essas coisas. Assim como pode também libertar você, assim como pode libertar aqueles que estão em trevas, aqueles que estão na escuridão, aqueles que são enganados pelos espíritos. Deus, Ele quer fazer uma obra na tua vida. Amém, amado? Deus, Ele me chamou através de uma missionária, uma mulher forte, uma mulher forte na fé, uma mulher que procurou ao Senhor fazer os caminhos de Deus. Essa mulher, ela teve a coragem de evangelizar um pai de santo, né? Dizer assim, pai de santo, né? Que, na realidade, nós sabemos que hoje, né? Quem é o santo realmente é os filhos do Senhor. Amém, irmãos? Aos 4 anos de idade, eu tive uma revelação demoníaca com a Iemanjá. E naquele dia, entrou um espírito de enfermidade na minha vida. Um espírito de enfermidade que veio trazendo na minha vida bronquite asmático. É isso mesmo, bronquite asmático. Naquele dia foi tanto susto, que teve, né? Eu fiquei muito medo, e entrou esse espírito de enfermidade na minha vida. Com 8 anos de idade, eu estava muito ruim, muito debilitado. Minha mãe já tinha feito me levaram em vários médicos, e nada tinha acontecido. Já tinham passado 5 anos e eu tossia muito. Cheguei ao ponto do médico falar que eu estava com tuberculose. Minha mãe pegou e me levou, ela já tinha feito várias, eu fiquei na igreja católica, sendo coroinha. Depois minha mãe me levou para um terreiro de Umbanda que minha irmã frequentava, e ali a mulher, né? A mãe santa, falou que eu não tinha doença nenhuma, mas era minha divindade. E ali eu comecei a desenvolver uma inocência, né? Uma criança desenvolvendo aos 8 anos de idade, comecei a receber aquelas caboclas, velhos, né? E na realidade hoje nós sabemos que são demônios. Na realidade eles são demônios em forma que vem enganando as pessoas. Na realidade eles enganam as pessoas. Então, quando a gente vê o testemunho de pai de santo falando assim, não, ele comeu víscera, ele matou criança, ele fez e aconteceu, eu fico horrorizado, porque eu nunca fiz esse tipo de coisa. Não quero me esconder de forma alguma. Se tivesse feito, com certeza eu falaria, mas eu não fiz isso. Graças a Deus, não desci muito. Outros desceram, mas eu, graças a Deus, eu não desci. Mas quando você está nas trevas, na realidade, eu não entendia. Eu achava que quando eu estava na Umbanda, começava a descer aqueles caboclos, preto velho, dizia que eram guias de luz. Falava em Jesus, falava em cura. E quando descia os Exus, começava a falar palavrões, bebidas, cigarros. E isso me incomodava. Incomodava também a minha mãe. Então a gente saímos dali e fomos para lá no Vale do Amanhecer. E lá no Vale do Amanhecer, você chega lá e você vê que eles falam muito em caridade, muito em ajudar o próximo, a lei do karma, a lei da causa e efeito, né?
Então ali você vai ficando mais enganado ainda, porque você vê imagens, até imagens de orixás também, de Iemanjá, dessas coisas todas, mas também tem uma imagem que se diz ser de Cristo. Então, as pessoas ali são muito enganadas porque acham que estão trabalhando para Deus, estão trabalhando para Cristo. E na realidade não estão, amados, não estão mesmo. Porque eu fiquei ali muito tempo. Depois eu saí do Vale do Amanhecer e fiquei um tempo também trilhando no Espiritismo kardecista, né, onde também é outra coisa. Ele fala assim, não, aqui é só luz, nós devemos doutrinar os pequeninos do Senhor, para que eles possam receber a luz. Olha que engano, macho. É um engano mortal ali. Como é que você vai doutrinar demônios? Não existe isso, doutrinar demônios. Não tem como você doutrinar demônios para eles se evoluírem, para eles reencarnarem em outra situação. Ora, o engano maior ainda é que quando você está dentro desse espiritismo, ele fala assim, olha, se você está nessa condição de pobreza, é porque na outra encarnação passada, você não soube aproveitar o seu dinheiro, você foi subindo, você foi mal, e agora você está pagando. E as pessoas ficam cegas por isso. Na realidade, você nunca tem salvação. E ali, eu peguei e comecei a escrever, fazer escrevendo com a mão, né, para os médios videntes, os médios psicográficos. Então eu estava ali escrevendo já com os espíritos e começou a ter uma mensagem estranha. E essa mensagem estranha começou a vir um espírito demoníaco chamado Tranca-Rua. E esse Tranca-Rua começou a me manipular e terminei saindo do espiritismo, partindo novamente para a Umbanda esotérica. E na Umbanda esotérica ele começou a se manifestar, dizendo que era espírito de luz também, que ele ia trazer coisas boas na minha vida. Quando eu estava com uns 17 anos de idade, os orixás todos apareceram para mim, dizendo que eu era obrigado a abrir um terreiro. Eu falei que não queria isso, e que meus caminhos eram outros. E passou aquele período. Eu já estava já com 20 e poucos anos de idade, 25 anos. Foi aí que começou os ataques na minha vida, na raiz da carne. Eu comecei a ter novamente doenças, eu comecei a ter esquecimentos, eu comecei a ter princípios de desmaios. Então, na realidade, você nunca é curado. Você nunca é curado no espiritismo. Porque como é que o demônio não cura? O diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Não tem jeito. Então ali, enquanto você não faz o que eles querem, você sempre está sendo oprimido e maltratado. E foi aí que começou a aparecer muitas coisas na minha vida. Demônios apareciam para mim e queriam fazer coisas comigo, né? Coisas obscenas aconteciam. Então o assédio espiritual era muito grande. E começou a aparecer uma mulher que ela tinha um colar no pescoço chamado quelê, e ela tinha uma roupa, e essa roupa era daqueles de candomblé, né? Eu fiquei olhando aquela senhora conversava comigo e falou, olha, você vai ter que fazer o santo, você vai ter que raspar sua cabeça, porque senão o Xangô vai acabar com você, assim como ele acabou com a minha vida. Então ele me deu uma oportunidade e eu não aceitei essa oportunidade, e eu rejeitei até no final. Então eu quero te falar que você está tendo essa oportunidade, não desista, vai em frente, você vai conseguir. E ela sumiu.
Eu conversei com a minha esposa, esse tempo eu já estava casado, eu conversei com a minha esposa. Ela falou, não, isso é coisa da tua cabeça. Isso é coisa da tua cabeça. Nilson já estava muito envolvido, já estava com 25 anos, já estava muito envolvido com as trevas, já estava muito envolvido com a banda esotérica, muito envolvido com tudo isso. E no outro dia em seguida, essa mulher me aparece novamente. Já era uma meia-noite, um pouquinho. Então, quando ela me apareceu, amados, aí eu fiquei já preocupado. Eu falei, meu Deus, de novo isso? E ela começou a conversar comigo, olha, você agora, você tem... Ela me deu, no primeiro dia, ela me deu 7 dias de vida. Aí, na segunda aparição, ela falou, hoje você tem 6 dias de vida. Você não perca essa oportunidade. Você vem logo, você tem que fazer o santo, senão você vai morrer, assim como eu. E ela falou assim, olha, eu vou te dar esse último recado, e você tem que fazer. E ela sumiu novamente, eu comecei a ficar preocupado, eu falei assim, olha, se ela aparecer amanhã de novo, é porque o negócio é sério. Então eu vou. Mas eles vão fazendo assim uma opressão na tua vida, de tal forma que se você não fizer, você fica com medo e você termina cedendo, amém, amados? Você termina cedendo. Então, quando no terceiro dia, estava dormindo, aí vem aquele demônio novamente, que hoje eu sei que é demônio. Né? No candomblé se chama-se Egum, né? O Egum do Orixá, porque no candomblé quando você morre, né? Você não vai para o céu, você vai ficar como o Egum do Orixá, você vai ficar escravo do Orixá, você vai ficar fazendo tudo que aquele demônio fala para você fazer, amém, amados? Só que na realidade a pessoa que morre, ela vai para o inferno. Não tem para onde correr. Ela vai para o inferno. Mas quem fica trazendo os recados na roupagem daquela pessoa é um demônio que está assediando aquela pessoa. Se nós vermos em Romanos, diz que a ordenância está ordenado por Deus o homem morrer uma vez, depois disso o juízo. Então não tem muito. As pessoas ficam sendo enganadas pelo diabo, enganadas, porque também a Bíblia diz, em 2 Coríntios diz, que o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos. Você só vai ser cegado pelo diabo se você for crédulo. Se você não tem Jesus no teu coração, aí sim você é enganado. Você se deixa ser enganado quando você aceita o mundo. Amém, irmão? Quando você aceita o mundo. Aí quando você quer fazer as tuas vontades, aí você é enganado. Eu era isso. Eu falo por consciência própria. Muitas vezes vieram falar de Jesus, mas eu nunca aceitei. Quando eu falei que uma mulher ousada de Deus, ela falou assim, eu quero fazer uma oração por você, porque eu vejo as tuas obras. Eu vou chegar lá. Então, quando, amados, aquele demônio chegou e falou para mim de novo, eu tive medo. Falei, não, na terceira vez, só tenho 4 dias, e saí correndo. Eu já estava dando calafrios de medo. O diabo, ele já tinha todos os acessos na minha vida. Então era fácil. Era fácil ele chegar e acabar com a minha vida. Mas eu não sabia, mas uma coisa eu falar. Eu não sabia que eu servia ao diabo. É verdade. Eu não sabia. Todas as entidades falam que quem governa o mundo são os orixás. Quem governa a terra são os orixás. Né? E Deus, né? Para as pessoas que seguem o candomblé, Deus é o Olorum. Então o Olorum ele não é cultuado.
Ele não é cultuado porque ele é acima de tudo. Então ele não escuta, então ele deixa isso aqui, deixa a terra para os orixás governar. Então quer dizer, você não tem aproximação nenhuma. Mas hoje nós sabemos, né? Hoje nós sabemos que o único Deus é o Deus Jeová Jireh, amém, amados? Jeová Rafá, Jeová Elohim, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. É esse sim que deve ser cultuado. É esse sim, toda honra e toda glória para Ele. E só Ele. Amém, amados? Mas eu, nesse tempo, infelizmente, eu caí. Fui catulado, né? Catulado é cortado, raspado. E eu fiquei ali naquele roll call, que eles chamam de roll call, 21 dias. Fiquei 21 dias ali na camarinha, recebendo banhos de limpeza, né? Que diz banhos de limpeza, que você se suja cada vez mais, você toma até banho de coisas que nem é uma coisa horrível, fedorenta, né? Mas você está ali, você está sendo enganado, você toma banho de bicho. É bicho mesmo. Os bichos andam no corpo da pessoa. Você acha que é normal? Porque o diabo ele é assim. Quando o filho pródigo saiu da casa, ele foi comer o quê? Bolotas. Ele está no meio dos porcos. Quando você sai da presença de Deus, você vai entrar na presença dos porcos, amados. É isso mesmo. Só que ali eu conversei com o Pai de Santo, que estava me fazendo, eu pensei, vem cá, quem são os orixás? Porque ele falava muito no diabo, ele falava sempre no diabo. E eu falei assim, meu Deus, será que eu estou no meio do diabo? Então eu perguntei para ele, olha, os orixás é o diabo? Ele falou, não, eles não são o diabo. Então por que você fala tanto do diabo? Não, é brincadeira, ele me enganou. Ele sabia de tudo, né? E eu falei assim, não, porque se eles forem os ministros de Satanás, eu estou fora, eu vou sair fora, eu não quero. E ele, não, você fica aí, que não tem nada a ver, você paga uma fortuna. Como é que você vai falar que vai sair se você está pagando? Não, você vai ficar aí. Você vai ficar aí. Não tem nada a ver. Então ali a gente teve um desentendimento, depois de um tempo eu teve um desentendimento porque dentro, olha, eu quero falar uma coisa para você que está no lugar. Se você está escutando, se você está me ouvindo, é porque Deus quer te libertar. Tem vários tipos de magias, de livros de magia, negras, brancas, azuis, do jeito que for. E fala assim que o orixá fulano mata, o orixá ciclano mata, separa, quebra a perna, destrói lá, mata a criança, mata isso, come, né? O Babai Egum come criança, a Iemanjá come criança. E como é que fica isso? Que a Iemanjá gosta de pessoas de todo jeito, não faz distinção de cor, de raça, mas que sempre tem que estar na prostituição, que eles alimentam a prostituição, como o carro de Exu, carro de Pombagira, que dizem que morreram no candomblé, morreram no cabaré. Meu amado, presta atenção. Presta atenção. Isso é tudo enganação. Eu quero falar uma coisa para você. Você que está me ouvindo. Você que ainda tem dúvidas. Vá numa casa de Umbanda. Eu tinha uma casa de Umbanda em Candomblé. Lá tem, eu vendia imagem de Jesus, que falava que era Jesus, né, do Oxalá, de São Jerônimo, de Santa Bárbara. Eu vendi imagem de Guardamião, mas também vendi imagem de Nossa Senhora, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, de todos os tipos eu vendia. Eu vendi imagem também dos Exu, Exu encapetado, Exu de chifre, Exu de rabo. Eu vendi até imagem de Lúcifer que tinha lá. Então quer dizer, vá lá e olhe o que você cultua. O que você cultua, que muitas vezes
Quantas vezes eu fiquei muitos anos ali dentro. No dia que a mulher orou por mim, aí a amada de Deus orou por mim, a missionária, foi aí que eu fui ver. Os meus olhos se abriram. Os meus olhos se abriram. Fiquei muito tempo dentro do candomblé, já raspei, fiz um monte de gente, um monte de coisa errada. Mas graças a Deus, Deus me lavou. Sempre, quando um orixá falava, ó, faça mal a isso, aquilo outro, eu falava, não, isso aqui é o cão, eu jogava aquele orixá para fora. Uma vez a irmã já falou assim para mim, não, mata fulano e fulano, para que você possa ter triunfo. Eu falei, não, eu não quero. Eu peguei os otar, porque você adora, dentro do candomblé, você adora o quê? As pedras. As pedras são os orixás. Dentro do candomblé, cada pedra, você pega uma pedra e você ali batiza aquela pedra com sangue, aquela pedra com bote, e ali você vai cultuando aquela pedra como um orixá. E você fala com a pedra te responde, mas na realidade, por trás daquilo ali existe uma ação de um espírito, uma ação que eles se chamam-se espíritos da natureza, na realidade são demônios, isso mesmo. São demônios que ficam ali naquelas pedras, transformando as pessoas no que eles querem. Eu quero chamar a atenção, como eu já falei, sobre vários livros, né? Vários livros de magia negra, que mostra como você mata uma pessoa, como você separa uma pessoa através dos orixás. E as pessoas aceitam isso por quê? Por que elas não aceitam os orixás sendo maus? Não é verdade? Por que eles aceitam? Porque dentro da estrutura do candomblé se diz assim, que o orixá ele tem o lado positivo e o lado negativo. E a Bíblia nos fala que da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. E eles ensinam que existe o lado negativo e o lado positivo. O lado negativo é a maldade, o lado positivo é a bondade. Não existe bondade. O diabo, quando ele te dá algo, com certeza ele já pensa logo em destruir. Amém? Quando eu fiz um trabalho para Xangô, para ser um dos melhores participantes do Brasil, é verdade. Estava empolgado e fiz esse trabalho. Para minha surpresa, com 3 dias me apareceu dentro da minha casa Satanás. Satanás ele veio a uma forma humana, e ali ele me apresentou, ele me mostrou, dizendo que ele recebeu o meu trabalho, porque o Senhor não poderia fazer aquilo que eu pedi, mas ele mesmo veio fazer. Mas eu não quero nada de você. Não, mas eu tenho que resolver o seu problema. Eu vou te dar 50 milhões em meio ano e 100 milhões em 1 ano. Falei, olha que coisa boa, né? O negócio tá bom. Ele disse também para mim que ele usar mulheres bonitas, não como a minha esposa, que a minha esposa, para ele ali, ela não era nada, ele ia me dar coisas grandes, bonitas, pessoas famosas. E aí eu pensei, eu falei assim, bom, mas o que tu queres em troca para tu me dar tanta coisa? Ele disse, lealdade. Eu só quero a tua lealdade. E naquele momento eu fiquei imaginando o que é lealdade. Quando você é leal à pessoa, você tem que fazer tudo que ela disser. Sim ou não? Então Deus, né? Deus também, Ele nos pede o quê? Que você seja obediente, que você seja submisso às leis de Deus. E o diabo, ele como imitador de Deus, ele quer fazer isso com as pessoas. Ele pediu a lealdade. Aí eu pensei, falei, lealdade é tudo. Se ele pedir a minha filha, se ele pedir a uma das filhas, eu vou ter que dar. Então eu falei assim, se eu não for leal a você. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, no meu reino não existe perdão.
eu mato. Primeiramente eu mato suas filhas. Segundo eu mato sua esposa e depois eu acabo com você. E ali eu entendi, amados, que as pessoas quando fazem um pacto com Satanás, ele não entrega só a alma dele. Ele entrega também a família. Se ele for pai de família, ele entrega os filhos, a esposa. Por isso que você vê pessoas com problemas hereditários, maldições hereditárias, porque os pais caem nas façanhas do diabo, nos enganos de Satanás. Eles caem. E aí os filhos vão pagar um alto preço se Jesus Cristo não nos libertar. Mas Deus, naquele momento ali, eu falei assim, olha, eu não quero nada contigo. Ele falou assim, eu não quero nada com você. E eu falei para ele assim, ó, eu gosto dos orixás, eu amo os orixás. Ele falou, não, mas os orixás são abaixo de mim. Eu sou um arcanjo, eu sou acima deles. Eu falei, não, mas espera aí. Se você é acima deles, mas eu gosto também de Deus. E gosto também que nosso Senhor Jesus Cristo, naquele momento, passou isso para mim. Uma palavra que muito tempo nunca mais tinha falado. E naquele instante, falei que eu amava, que eu gostava também de Jesus. Quando eu falei que eu gostava de Jesus, ele falou, não fale essa palavra para mim. Eu falei, Jesus, ele cala a tua boca. A partir de hoje você é meu inimigo mortal. Mas eu fiquei até com medo porque o meu quarto virou umas trevas estranhas. E naquele momento eu falei assim, olha, mas eu não quero ser seu inimigo, também não quero ser teu amigo. Eu não quero papo contigo. E ele falou assim, olha, a partir de hoje você é meu inimigo mortal. No outro dia eu fui no centro, aonde eu tinha um centro. E aí, naquele lugar ali, amados, matei uns bichos, matei uns bichos para os orixás e pedi proteção contra Satanás. Falei, olha, o diabo apareceu para mim e ele quer me matar. Ele diz que eu sou inimigo mortal deles e vocês têm que me defender. Grande engano! Como é que você vai pedir proteção para os que são mais baixos que você? Porque ele falou, eu sou acima deles. Mas eu, até então, eu ainda estava certo. Amém? Ainda estava certo. E ali eu fiz uma oferenda e achando que estava livre. E 3 dias depois, eu saí na minha moto. Um caminhão passou por cima de mim. Bem no meio de uma encruzilhada. E ali, quando eu estava caído ali, sangrando, o caminhão passou por cima de mim. E graças a Deus foi em cima da moto. E a moto jogou em cima de mim. E eu machucado, com essa parte toda machucado. O diabo apareceu para mim. Ele não disse que eu ia te matar. Eu falei assim, não, mas eu ainda estou vivo. E me levaram para o hospital. Eu cheguei na minha casa, todo quebrado. Ele estava na minha porta. Ele para lá e para cá, e tentando acabar com a minha vida. Tentou acabar com a minha vida. Passaram 3 dias. Os médicos não achavam nada, diz que eu estava bem, mas eu estava quebrado aqui e aqui nos pés. E os médicos não viram nada. E aí quando a minha irmã que é missionária, ela foi e falou assim, olha, eu vou aí orar por você. E eu falei assim, pode orar, irmã, não tem problema, não pode orar. E quando ela orou, eu comecei a rir, porque eu ainda estava meio cego. E ela orou. E passou-se 2 dias, eu fui no médico, o médico olhou e realmente constatou que eu estava quebrado. E foi aí que os médicos fizeram uma operação no meu pé. E eu, graças a Deus, não perdi nada. Passaram-se um tempo ainda, e eu ainda enganado, eu ainda estava agradecendo que os orixás tinham me livrado da morte. Ainda. Mas Deus já tinha um plano de salvação na minha vida. Enviou essa missionária. E essa missionária
orou por mim e as trevas caíram. Graças a Deus, tem mulher de Deus no Brasil. Graças a Deus, tem mulher abençoada. Mulher de Deus e homem de Deus também tem, amém, mas essa mulher, ela foi enviada por Jesus para colocar a mão em mim, na minha e da minha esposa, e nós fomos curados, como eu já falei, né? Eu fui curado, eu fui liberto, e ali eu não quis mais saber de nada. Eu não quis saber mais de nada. Eu cheguei ali no centro, ali onde eu estava, eu fazia cesta básica, eu dava cesta básica para o povo, eu dava sopão, eu fazia caridade, igual os outros espíritas fazem. Achava que estava fazendo caridade, que nada. Você está simplesmente iludindo as pessoas, dizendo que o diabo é bom, e não é. Amém, amados? Deus, a maior caridade que tem não é dar alimentos para ninguém. A maior caridade é dar o amor de Jesus para uma pessoa ser salva. Amém, amados? Essa é a maior caridade. É você levar o evangelho a uma pessoa que está prisioneira do Satanás e libertar ele. Essa é a verdadeira caridade. Amém, amados? Naquele momento ali veio aquela guerra espiritual na minha vida. E eu já cheguei, já comecei a falar para a pessoa. Eu passei 7 dias com dor de cabeça, 7 dias gritando aquelas coisas na minha cabeça. E uma briga terrível, mas o diabo foi expulso e eu fui liberto em nome de Jesus. Passaram 7 dias, eu comecei a fazer uma limpeza naquele lugar. Eu falei assim, olha, os Exus aqui, as pombagiras, eu vou jogar tudo fora, porque são tudo do diabo. E eu não quero mais ficar aqui dentro do centro. E foi a pessoa ficar tudo brava comigo. Não, mas como é que vai jogar as pombagiras? Como é que vai jogar as coisas? Eu falei, não, eu não quero mais aqui, pode jogar fora. E aí, joguei. Depois eu estava em casa imaginando, e uma voz falou comigo, a voz do Espírito Santo falou assim, olha, se os Exus, as pombagiras são maus, são ruins, quem comanda eles? Quem é mestre deles? Eu falei, os orixás, eles dizem que os Exus são escravos deles. Então, quer dizer, se o patrão deles aceita eles fazer maldade, aceita eles fazer tudo de ruim, e até muitas vezes manda o patrão manda ele fazer, e ele tem que fazer, que ele é escravo. Então quem é mau, mais mau ainda, é o patrão. Aí eu fiquei pensando, realmente é verdade. É isso mesmo. E fui lá e cheguei, e reuni todo mundo, e comecei a falar de Jesus, e peguei todo e joguei fora. Quero falar com você. Quero falar com você. Está sendo enganado por caboclo, por preto velho, por Exu, por essas Marias Mulambo por aí, por esses orixás. Digo uma coisa para você. É tudo enganação. Abra teus olhos. Abra teus olhos. Eu tinha uma casa de Umbanda e Candomblé. Vai numa casa de Umbanda e Candomblé e você vai ver o que é. Eu vendi imagem de santo, São Jerônimo, Santo Antônio. Eu vendi imagens católicas de Nossa Senhora, Jesus Cristo. Eu vendia também de preto velho. Eu vendia também de Exu. Tinha Exu de rabo, Exu de chifre. Eu vendia também até imagens de Satanás para as pessoas. Só que você fica aqui meio enganado. Você chega ali naquela casa de Umbanda, você vai ver pó do cão, pó de Satanás, pó de sapo, pó de matar, pó de tudo ruim. E as pessoas ainda são enganadas. Realmente são enganadas. Acham que quem faz a maldade é as pessoas, porque eles dizem que você que é mau, não eles. Você que está pedindo. Amados, quero falar com você. Vá numa casa dessa, olhe e veja o que você está cultuando. Veja o que você está cultuando. É aquilo ali, é as trevas puras. Quando Deus tirou
tirou a máscara, caiu a máscara do diabo. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus, quantas coisas erradas. Tudo errado. Tudo errado. E naquele momento, eu fiquei olhando e falei assim, quantas coisas erradas as pessoas fazem sendo enganadas. Quero te falar uma coisa. O diabo, né, as entidades, os Exus chamam a pessoa de cavalo. Sabe por que ele chama de cavalo? Ele não chama de burro, ele chama de cavalo. Porque o cavalo, amados, se você colocar as coisas nele aqui, ó, as rédeas, você vai para onde você quiser. Se tem um precipício, o cavalo vai. O burro não. O burro, se você jogar o burro para o precipício, ele para. Mas o cavalo não. O cavalo ele vai. Se tem uma parede, você explora o cavalo bate na parede. Se tem as pessoas, ele passa por cima. Por isso que ele chama que a pessoa é um cavalo. Amém? Cavalo é isso. Aí você pode levar ele para onde você quiser. Aí você pode jogar ele no precipício e ele vai. Então ele chama as pessoas de cavalo. Você não é um cavalo. Você é a imagem e semelhança de Deus. Deus te criou para ser feliz. Deus morreu na cruz do Calvário para levar todos os pecados. E mesmo você tendo cometido todos esses pecados, mesmo você tendo cometido todo tipo de bruxaria, Deus está libertando, assim como Ele libertou. Deus está libertando qualquer um que se arrependa e se prostre perante a Ele, em nome de Jesus Cristo. Deus, Ele está fazendo essa obra linda e maravilhosa no mundo. Ele fez na minha vida. Eu quero deixar aqui esse testemunho da minha, um pequeno testemunho da minha vida, nessa igreja, para que você possa ver algo que Deus fez na minha vida, vai fazer também na vida dos amados irmãos. Amém? Deus, pela misericórdia dele, me lavou, remiu e me tirou da lama, me trouxe na luz, para que eu pudesse fazer a obra dele. Graças a Deus, hoje Deus me usa para libertar as pessoas. Deus me usa para curar as pessoas. É assim que Deus faz. Deus tira o pobre necessitado do monturo e levanta ele para sentar com os filhos. É assim que Deus faz. Amados, Deus, Ele tem uma obra muito grande na nossa vida. Esses espíritos dos enganos que vêm tentando destruir a vida das pessoas através do engano. Eu estou fazendo um livro se chama Cair da Máscara, desmascarando o Satanás, para que as pessoas possam ver a verdade, possam sentir a verdade. Deus, Ele quer que nós sejamos prósperos. Ele quer que você seja próspero, amado, e não ficar envolvido nas trevas. Porque a palavra de Deus diz que tudo que o homem semear, com certeza ele vai colher. Amém, amados? Se você está colhendo, se você está plantando bruxaria, meus amados irmãos, amém? Deus, pela misericórdia dele, me lavou, remiu e me tirou da lama, me trouxe na luz, para que eu pudesse fazer a obra dele. Graças a Deus, hoje Deus me usa para libertar as pessoas. Deus me usa para curar as pessoas. É assim que Deus faz. Deus tira o pobre necessitado do monturo e levanta ele para sentar com os filhos. É assim que Deus faz. Amados,
Deus, Ele tem uma obra muito grande na nossa vida. Esses espíritos dos enganos que vêm tentando destruir a vida das pessoas através do engano. Eu estou fazendo um livro se chama Cair da Máscara, desmascarando Satanás, para que as pessoas possam ver a verdade, possam sentir a verdade. Deus, Ele quer que nós sejamos prósperos. Ele quer que você seja próspero, amado, e não ficar envolvido nas trevas. Porque a palavra de Deus diz que tudo que o homem semear, com certeza ele vai colher. Amém, amados? Se você está colhendo, se você está plantando bruxaria, meu irmão, você vai colher o diabo. Se você está plantando maldade, você vai colher maldade. Mas se você está plantando amor, você vai colher amor. Amém? Deus, Ele quer que você venha para Ele. Diga para Ele, assim: Jesus, Tu és o meu Salvador. Eu te aceito como meu Salvador. Quero fazer uma oração. A oração da libertação. Para você que está assistindo, para os amados da igreja, em nome de Jesus Cristo. Aqueles que foram enganados pelo diabo, assim como eu fui. Como eu falei, graças a Deus, eu não desci no submundo para comer defuntos, para comer vísceras, para matar crianças. Graças a Deus, eu não passei por isso. Todas as vezes que o diabo tentava me levar para as trevas tensas, lá embaixo, eu sempre fugi. Eu sempre dava um jeitinho de não ir. E as pessoas que me conhecem sabem disso. Amém, irmãos? Mas eu quero deixar o meu testemunho da grande mentira do diabo, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero orar por você, para que Deus possa entrar na tua vida, para que nós aqui nesse momento receba essa unção maravilhosa de Deus. Amém, amados? Quero que Deus possa te abençoar de tal forma, e você aceitar Jesus como seu único e Salvador suficiente da tua vida. E você possa sair das raízes da angústia, da depressão. Deus, Ele quer tirar você desses laços do engano, em nome de Jesus. Pai, nessa hora, Senhor Deus e meu Pai, venho orar, Senhor Deus e meu Pai, por aqueles que aqui estão. Ó Deus e meu Pai, vai tocando, Senhor Deus e meu Pai, na vida deles. Vai tocando na vida sentimental, na vida espiritual. Senhor Deus e meu Pai, quebra agora, Senhor, o poder do diabo na vida de cada um. Todo pacto feito no candomblé, na umbanda, quimbanda, todo pacto feito, Senhor Deus e meu Pai, com entidades malignas, toda mentira, Senhor Deus e meu Pai, que o diabo carregou na vida deles, em nome de Jesus Cristo, vai quebrando agora todo o mal, em nome de Jesus. Pai, todo pacto, Senhor Deus e meu Pai, eu quebro pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor Deus e meu Pai, vai libertando aqueles, Senhor, que estão nas trevas, aqueles que estão sendo enganados, aqueles, Senhor Deus e meu Pai, que estão, Senhor Deus e meu Pai, sendo enganados pelo diabo. Em nome de Jesus Cristo, cai por terra toda dívida, toda praga, toda feitiçaria, todo mal, vai saindo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga comigo: o meu corpo foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Satanás, você não tem direito na minha vida familiar, nos meus filhos, nas minhas filhas, no meu corpo, na minha alma. Em nome de Jesus, sai e não volte mais. Em nome de Jesus.
Pai. Quero te agradecer agora por esse grande livramento. Quero te agradecer agora, Senhor Deus e meu Pai, por esses milagres que estão ocorrendo. Quero te agradecer, Senhor Deus e meu Pai, porque essa unção está sendo transmitida agora, e as pessoas que estão vendo estão sendo impactadas pelo poder de Deus. Senhor Jesus, abençoa em nome de Jesus. Pai, abençoa cada um deles em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Que Deus, Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, possa estar na tua vida. Quero agradecer cada um dos irmãos. Quero agradecer a você que está nos assistindo através da internet, através do computador, através do DVD. Quero te agradecer. Quero deixar aqui o meu testemunho para a igreja, em nome de Jesus. Você pode acessar o nosso site através do www.imst.com.br. Também pelo nosso blog, Igreja Ministério Sal da Terra, blog.com.br. E lá você pode deixar o seu pedido de oração. Pode deixar o seu pedido de oração, o seu pedido, e nós oraremos por você, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, esteja na tua vida. Se você quiser entrar em contato conosco, o nosso telefone é 8423-1887 para fazer um culto na tua igreja, para fazer um culto de milagres, um culto de avivamento. Pode nos ligar, e com certeza irei aonde a igreja assim determinar. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no teu lar. Amém? Paz de Deus.